tinha duas avós que não eram muito bem avós queridas. Sabe aquelas vovozinhas de fazer comidinha, de... Nunca foram. Uma só costurava, fazia crochê muito bem, Aham, mas nunca fez uma comida para ninguém. Era uma avó aham, muito estranha. E a aham, outra era uma portuguesa braba, sabe? Grossa pra caramba e aham, analfabeta. aham, E quando a gente ficava na casa dela, ela fazia, porque ela fazia comida dela na panela fogão de carvão de lá de fora da casa. Ela uhum, só fazia feijão ali. E aquela panela exposta ali fora, e atrás, no fundo da casa, tinha um chiqueiro. aham, Então, essa figura ontem me apareceu assim tão forte que eu falei: eu vou contar do feijão que eu comia feito sem tampa na panela, aham. com a parceria de um porco ao meu lado assistindo meu almoço. Aí depois ela fazia a gente comer, nessa época Uhum, nós tínhamos só três, e quando a gente estava comendo muito devagar, ela botava farinha no nosso feijão, fazia um montinho de feijão com farinha, e abre a boca, o capitão, enfiava o capitão aham, na boca da gente, sabe? Era muito estranha ela, mas eu me lembrei dela, assim, eu falei, eu vou contar para a Noelle que eu tinha uma avó torturadora com comida também, né? E o suco aham. dela era suco feito de vinho tinto, com água e açúcar. Depois do almoço a gente dormia. Depois que meu pai descobriu que ela dava vinho tinto para as crianças dormir, era uma avó muito estranha, muito estranha. Aham, Que a minha mãe, filha dessa minha avó, né, que cozinha muito bem, né? Minha mãe tem um... Agora não faz mais nada, né? Já está com 93 anos, já resolveu que não vai cozinhar para mais. Também cozinhou a vida toda para todo mundo, né? uhum, E ela sempre fez umas comidas maravilhosas, daquele do jeito dela, né? Aquela comida que tem de tudo, não combina nada com nada, mas é tudo delicioso, cheiroso. A casa dela sempre cheirou bem a comida, agora nem tanto, né? Nós somos 5 irmãos, né? Então a gente se reunia. E todos cozinham na minha família, as mulheres todas cozinham. A minha irmã mais velha ficou como trabalhando com isso, porque não quis estudar mesmo, né? Aí resolveu fazer. Primeiro ela fazia doce para fora, depois fez quentinha para fora. Agora minha sobrinha, que é pastora numa igreja evangélica, montou uma cantina e ela é responsável pela cantina. Parece que o pessoal vai lá só para comer o tal do caldo verde da tia Lu, essas coisas. E as minhas irmãs todas professoras, uma já está falecida, mas essa que faleceu era seguramente a melhor cozinheira da casa, mas também tinha assim umas características de comida diferentes quando ela fazia na casa dela, né? Porque ela se casou, o meu cunhado eles têm muita característica assim de comida baiana, né? E ela vivia muito tempo nos fundos da casa da sogra. Então ela fazia umas comidas assim enlouquecedoras de tão boa, né? Eu fiquei praticamente 20 anos só cuidando dos filhos, né? Direto. Eu parei minhas coisas todas para criar minhas filhas, né? Então eu ficava, quando elas estavam na escola, fazendo comidinha diferente, né? Era doce, sempre gostei muito de fazer doce, né? aham, E fazia. E eu cozinho direitinho, não cozinho mal, não, eu cozinho direitinho. Aprendi a fazer a bendita da carne assada, que todo mundo diz que a minha carne assada fica melhor que a da minha mãe, que ela não nos ouça, né? Mas eu aprendi uhum. a fazer. Gosto muito de fazer massa, né? Faço massa. Adoro bolo, adoro fazer bolo, fazer doce, fazer festas de aniversário. Essa questão da esquisita é isso mesmo. É assim, é você querer agradar todo mundo e os gostos são bem diferentes, né? Então você faz, por exemplo, um macarrão com uma lasanha, uma salada, um frango, tem tudo, várias proteínas, várias massas, tudo diferente, porque um gosta com molho, outro não gosta com molho. Então, isso era muito característica mais da minha sogra. Minha sogra fazia muito isso. Ela fazia um prato para cada um e nada conversava com nada assim. Isso é muito da minha cabeça, né? Podia conversar para os outros, para mim não. Essa questão do poder da minha mãe, ela é muito engraçado porque isso é desde muito tempo. Nós morávamos nos fundos da casa da minha avó, que não faz comida. Então, conforme os filhos iam casando, o meu avô foi construindo casas. Então, assim, foi meu pai, depois foi o irmão dele, depois a irmã dele. Acabou que a gente fez uma vila, que é onde morava toda a família. E a minha mãe e a irmã do meu tio, a mulher do meu tio, eram as cunhadas, porque a outra mulher da família era a filha do dono da casa,
que não gostava muito de cozinhar, não. Mas as duas eram as cunhadas, não eram as filhas. Elas competiam entre elas. Quem trabalhava mais, quem fazia comida mais gostosa. E essa questão de esconder receita era uma característica delas. Uhum. A minha tia tinha uma torta de maçã que eu era louca pela essa torta de maçã dela. Ela não ensinava de jeito nenhum. Ela chegou a cachimônia de me dar a receita errada. Ela me deu a receita errada porque ela queria ser a dona da torta de maçã. E eu faço a torta até hoje. Toda vez que eu faço, eu me lembro da torta errada que ela me deu. E ela fazia isso com a minha mãe, e minha mãe fazia isso com ela. Meu avô e minha avó, eles vieram lá de Portugal, mas não saíram de Portugal. Né? Eu dizia sempre assim, vovô veio de corpo, mas a alma ficou lá. A minha avó morreu com quase 80 anos e ela falava como se tivesse acabado de chegar de Portugal. A casa dela cheirava vinho, os bacalhau dela caprichado na azeitona preta, no azeite, né? A castanha dela, ela cozinhava no vinho, assava no vinho, né? Que ela não cozinhava, ela assava. Ela não se desprendeu de nada. O tamanco, ela andava de tamanco na rua. Você supra essa saudade com as suas comidas, com seus hábitos, né? Com as suas músicas, né? Que ela gostava muito das músicas, né? Dos fados. O meu avô, nesse ponto, ele foi muito feliz quando ele veio sozinho, arrumou o espaço, né? Para depois eles virem para cá. Então, a vovó não passou pelos perrengues que o vovô passou. O vovô foi muito mais sofrível que ela. Então, eu não sei se essas famílias, quando vem todo mundo junto, que chega aqui não tem para onde ir, porque um problema é você chegar num lugar totalmente estranho e saber aonde colocar uma família inteira. O meu grande projeto de vida quando eu sempre pensei em ser mãe, eu sempre gostei de ser mãe, né? Uhum. Eu sempre achei e eu não sei também até que ponto eu tive esse projeto assim, vou criar minhas filhas de uma maneira diferente das que eu fui criada. Eu acho até que foi uma tarefa que eu dei para mim, né? Então a minha mãe, ela primeiro batia para depois conversar. A gente apanhou muito, Uhum. né? E eu sempre falei, eu vou criar minhas filhas sem encostar a mão nas minhas filhas. E eu consegui. Fico assim pensando até que ponto, por exemplo, a aspereza da minha avó, ela me fez pensar em ser uma mulher diferente, né? Enquanto ela me ajudou a não querer ser amarga daquele jeito, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que pegar também esses exemplos, né? De não querer ser aquilo que elas são, né?